One Piece Live Action finalmente chegou e conseguiu me deixar muito surpreso. Mas será que realmente ficou bom ou deixou a desejar? Sabemos que adaptar um anime não é uma tarefa fácil. Já tivemos tentativas que não deram muito certo e isso pode até nos deixar com um certo tipo de medo de qualquer outra coisa que vier, né? Mas a Netflix acertou na fórmula mágica dessa vez? Ela vai mudar a nossa visão e todo o futuro dos live actions que vem por aí? É sobre isso mesmo que vamos analisar nesse vídeo, e se esse é o primeiro vídeo meu que você tá vendo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Mr. Guest e faço vídeos aqui há um tempinho, porém o início é a parte mais difícil. Então se você puder me dar uma ajudinha, eu vou agradecer muito. Deixa um like, se inscreve, comenta aí qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Diz aí também o que você achou do live action antes de ver esse vídeo aqui, e se caso depois de assistir você concordar comigo e acabar mudando alguma opinião, fala aí também. Agora bora lá. Personagens. Vamos começar analisando os personagens. Para uma adaptação ser boa, é essencial que os personagens sejam fiéis à obra original. Não precisam ser iguais, inclusive não são. O Luffy do anime é uma pessoa que simplesmente não pode existir na vida real. E eu não tô falando isso pelo fato dele se esticar, mas sim por sua personalidade. Ele é muito infantil e inconsequente. Vemos ele lidando com seus problemas de uma forma muito simples, porque o personagem é assim, simples, mas não de uma maneira ruim. Na simplicidade dele vemos muita complexidade. E eu sei que isso não faz muito sentido, mas eu vou explicar. O Luffy não sente rancor pelas coisas do passado. Se alguém mudou, então o passado é irrelevante para ele. Ele também não se importa com mentiras, mesmo que sejam de seus companheiros. Podemos ver isso quando a Nami rouba o barco deles e vai para o Arlong Park, enganando todos eles. Mas a complexidade do personagem está escondida aí dentro. Ele confia tanto em seus companheiros que faria de tudo por eles. Ele sente que se a Nami está mentindo por fora, provavelmente ele está sofrendo muito por dentro. A mesma coisa se repete lá na frente com o Sanji em Whole Cake. Sobre esse ponto, conseguiram adaptar bem o Luffy no live action. Ele é bobão e infantil, mas não do mesmo nível do anime. E ele também apresenta mais complexidade emocional. Como vimos quando ele conversou com o Zoro enquanto ele estava apagado e disse a Nami que faria de tudo para salvar a vida de Zoro, menos interferir em seu sonho. Mas mesmo sendo um personagem mais complexo que na obra original, ele ainda tem que ser simples e ingênuo para não correr o risco de ser descaracterizado. E isso realmente acontece. Vemos a pureza de Luffy e como ele se importa com seus amigos e com o seu sonho. E coisas que importariam para pessoas normais não fazem a menor diferença para ele. Tipo quando ele encontra com o avô e depois fica sentado na proa do barco por um tempão e a Nami pede pro Zoro ir falar com ele. Mas o Luffy tava só arrumando o chapéu e não tava nem aí pro que tinha acontecido. Ainda sobre os Mugiwaras, vemos também uma seriedade maior no Zoro, que desde o primeiro episódio já é bem mais sério do que era no início do anime, bem semelhante a como ele fica após o time skip. Ele foi meu personagem preferido dessa live action. Eu gostei da coreografia da luta dele, mesmo sendo uma tarefa bem mais difícil adaptarem o estilo 3 espadas. E é claro que ele usa menos esse estilo por causa das limitações, né? Outro ponto importante é que mesmo já sendo mais sério e na dele, ele ainda assim consegue ter mais proximidade com os companheiros do que no anime. Ele tem momentos importantes com o Luffy, jurando que vai estar com ele dali em diante até que ele torne Luffy o rei dos piratas. Também tem momentos assim com a Nami, que eles fazem até um joguinho sobre quem conhece mais um ao outro e quem perder tem que tomar uma dose. E por falar na Nami, ela pra mim é a personagem que menos conseguiram se aproximar do anime, pois faltou mostrar desde o início o lado mais ganancioso e manipulador dela. Na primeira cena que ela aparece, isso até é apresentado de uma forma muito boa, mas com o passar da série, vemos que ela até critica o Zoro por trocar vidas por alguns belis. E não vemos a ganância dela sendo uma de suas características principais. Ponto negativo pro live action. Por outro lado, ela é bem mais independente, sabendo se virar bem mais. Ela lutando até parece a Ada de Resident Evil. Essa Nami aqui deitava o Usopp com Haki com toda certeza. E falando um pouquinho sobre o Usopp, tá aí um ótimo personagem. Ele apresenta todas as suas características principais, tipo ser mentiroso e covarde.
Temos cenas bem engraçadas, igual quando ele se esconde embaixo de uma mesa na luta contra os homens peixes. Mas mesmo sendo um covarde, outra característica de Usopp é sua lealdade. Como quando ele não abandona a Kaia e diz estar cansado de fugir. Ele fica ali mesmo depois de ter ganhado um tapa na cara, correndo risco de vida. Então sua lealdade faz ter lapsos de coragem, assim como no anime. O Sanji também é um dos melhores personagens nessa versão, mesmo com a aparência um tanto estranha. Ele não foi tão gado, apenas vimos que ele parece ser um pouco mulherengo demais. E ainda defende muitas mulheres, o que não é ruim. Pra mim, o lado negativo do Sanji do anime é ele se tornar um idiota perto de qualquer mulher. E é claro que já era de se esperar que isso teria uma certa melhora em uma obra menos infantilizada. Um lado negativo é que ele não teve tantos momentos profundos entre os Mugiwaras, mas dá pra entender, já que ele entrou pro bando nos últimos episódios. Em relação aos personagens secundários da obra, o live action pecou um pouquinho sim. Personagens como a Alvida não me agradaram muito, mas é um pouco de saudosismo da minha parte, já que ela era só uma atriz normal. Mas do meu ponto de vista, poderiam sim ter feito uma personagem mais fiel em aparência mesmo, já que a aparência dela era algo importante na obra, principalmente quando vemos o contraste do seu antes e depois. A maioria dos personagens estão bons e não fogem muito do que são do anime, mas tiveram dois em especial que eu senti que estavam muito descaracterizados, e eu sei que muitos vão discordar de mim. Tô me referindo ao vice-almirante Garp e ao Kobe, mas calma lá que eu vou explicar. Ambos os personagens são bem introduzidos na história, principalmente o Kobe, que é perfeito no início, tanto em aparência quanto na sua personalidade, mas ao passar do tempo, por culpa do roteiro, eles são bastante descaracterizados. Roteiro. O roteiro é um assunto bem polêmico, e é aqui que vamos perder alguns pontinhos nesse live action. O primeiro episódio tem um roteiro praticamente impecável. Ele mistura cenas do presente e do passado de uma maneira muito inteligente, colocando cenas engraçadas no momento certo e cenas um pouco mais sérias também nos momentos certos. Como por exemplo, o Luffy provando ao Shanks que ele não tem medo de se ferir e ganhando uma cicatriz clássica. Outra muito interessante também é o Zoro sendo convidado a participar da Baroque Works. Também não vimos isso no anime e só tivemos o Zoro mencionando esse acontecimento uma vez. Aí podemos ver também o quanto a série é ousada. Ver o Zoro partir um maluco em dois com certeza pegou de surpresa um monte de gente que estava esperando uma série mais infantil como é no anime. Mudaram bastante a apresentação dos personagens, de uma forma que deixasse os acontecimentos da série mais rápida. Quando o Zoro peita os marinheiros no bar, a Nami e o Luffy também estão lá. E quando eles enfrentam o Capitão Morgan, os três já estão lutando juntos, lado a lado. Mas com o decorrer da obra, eu sinto que o roteiro se perde um pouco. Primeiramente, que eu não vejo lógica em ter tanta disputa para conseguir um mapa da Green Line. É um mapa, cara, qualquer um que conseguir botar as mãos nele consegue fazer um monte igual. Ou será que o mapa nesse universo é igual ao Soul Like, único e de importância total? E ainda por culpa do mapa, teve outra coisa no roteiro que me irritou um pouco. Tudo gira em torno dele. Praticamente todos os arcos são causados por ele, tipo o Bug indo atrás do bando do Luffy só pra conseguir roubar o mapa. O Arlong faz a mesma coisa lá na frente, e eu não sou muito fã disso. Eu gosto bem mais da ideia dos Mugiwaras indo atrás da confusão, ao invés dos vilões irem atrás deles. Praticamente todos os arcos do anime são assim, mas também dá pra entender que isso ajuda a deixar as coisas mais rápidas e como foi aplicado de uma maneira bem criativa, fica divertido de assistir. Falando em diversão, um ponto muito positivo da série é a comédia. Ela tem momentos bem engraçados e que tiram umas risadas da gente. O Luffy sendo ingênuo e não entendendo quando a Nami tá sendo irônica é muito bom. Não senti em quase momento nenhum que estavam tentando forçar algumas piadas, mas calma aí, eu disse quase nenhum. Pra mim, só foi forçado o Zoro e o Sanji se odiarem e ficarem farpando desde o comecinho. Faz sentido fazerem isso, mas ficou bem jogado. Não deram motivos para essas provocações acontecerem, mas nem tudo são flores. Claro que ia ter alguma coisa no roteiro que iria irritar bastante, e como eu já mencionei antes, tô me referindo mais ao Garp e ao Kobe. O roteiro todo decai um pouquinho com o passar dos episódios, mas é algo normal, até porque o episódio piloto é realmente muito bom. Mas algo que realmente me incomodou foi o Garp ficar o tempo todo indo atrás do Luffy. Ele quer o piratinha que estica a todo custo, isso não condiz nem um pouco com o Garp do anime. Eles incluírem o Garp mais cedo na história até dá pra aceitar. Já mostrarem pra gente que ele é na verdade o avô do Luffy também não tem problema, todo mundo já sabe disso. Mas o ideal seria ele aparecer, recrutar o Kobe e depois sumir. Enquanto eu assistia, eu imaginei que seria assim, seria perfeito. Seria a melhor decisão a se tomar.
mas optaram por fazer ele ficar correndo atrás do Luffy e isso só resultou em coisas negativas para a série. Isso inclusive atrapalhou muito o personagem do Kobe, já que ele é feito para ter uma aparição importante no primeiro episódio e depois sumir. É assim que vemos o avanço dele no anime e se fosse um pouco mais parecido na série seria bem melhor. Mas para piorar ainda mais, não bastasse apenas ver cenas deles isoladas, eles ainda se encontraram com os chapéus de palha. O Luffy já viu o Kobe 2 vezes depois de se despedirem e funcionou muito mal esses encontros. Quebra o clima total de evolução dele. Um outro personagem que também esteve bem mais presente do que na obra original foi o Buggy, que tá bizarro nessa série. Mas até gostei disso, não faz tanta diferença ele aparecer mais ou não. E ele ficou bem engraçado, então tá aprovado. O roteiro tá assim bem trabalhado e os acontecimentos bem condizentes, apenas mudando um pouco a ordem que as coisas acontecem, mas também é outra coisa que foi muito bem aplicada, e isso até me pegou de surpresa algumas vezes. Fiquei pensando que iriam cortar algo da história e depois fui surpreendido, tipo com os Homens Peixes chegando do nada no Baratie. Por falar no Baratie, aqui tivemos alguns cortes que pra mim foram bem-vindos, que foi o caso do Don Krieg. Também foi algo feito de maneira inteligente, já que vimos sim o Don Krieg aparecer na apresentação de Mihawk. Em geral, a série tá muito boa e me surpreendeu muito, já que minhas expectativas estavam bem baixas. Ela não é perfeita, mas o anime também não é. Se você tá em dúvida se compensa ou não assistir, pode ir sem medo que você vai se divertir. Se você discorda de alguma opinião minha nesse vídeo, me fala aí nos comentários e fala aí também o que você achou da série. É inscrito no canal? Se tu assistiu até aqui e ainda não se inscreveu e deixou um like, dá uma chance aí, vai ter mais vídeos parecidos com esse no futuro e o seu apoio me deixa cada dia mais perto de realizar o meu sonho. Valeu e até o próximo vídeo.